Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 287, sexta-feira, 24 de maio de 2024. Muita coisa para falar com você essa semana, na verdade a semana começou já no final de semana e tentei aqui organizar os assuntos da melhor maneira possível para poder trazer aqui para vocês. Mas antes de começar, queria lembrar vocês, se vocês ainda não seguem o canal, deem um pulo lá no YouTube, sigam o canal. Lembrando também que temos o Conexão Geo no Instagram, eu tenho postado diariamente no Instagram, não apenas os vídeos do Minuto Conexão Geo, mas também faço postagens de vários assuntos internacionais todos os dias. Bom, vamos lá. O primeiro assunto que trago para vocês é o assunto de ontem para hoje, mais quente na agenda da geopolítica internacional, que é o cerco de Taiwan pela China. Muita calma, ainda não é uma invasão militar chinesa a Taiwan. Ainda não é. E eu falo isso porque tenho repetido para vocês. Os taiwaneses são taiwaneses desde 1949. Eles não vão aceitar se tornarem chineses, serem incorporados à China. Toda essa história de que a China vai lentamente assimilando Taiwan e tentando ali limitar a parte econômica de Taiwan. Taiwan é uma das 30 maiores economias, 25ª, 24ª maior economia do planeta, tem 23 milhões de habitantes. Esqueçam, Taiwan não vai ser absorvida por soft power pela China. Então, o Xi Jinping só vai ter um jeito, ele vai invadir militarmente Taiwan. E na segunda-feira dessa semana, o novo presidente de Taiwan, o Lai Ching-te, que era o vice-presidente do governo anterior, assumiu a presidência de Taiwan. E ele tem na ficha dele aí várias manifestações pró-independência. Eu não acredito que Taiwan vá declarar independência formalmente da China. Isso seria provocar o chinês, a própria população taiwanesa, em várias pesquisas, já tem dito que não quer isso. Ou seja, mantém a situação como está, aquela situação meio cinza, e Taiwan vive a vida dela separadamente, em termos econômicos, com moeda própria, com política própria, com gestão própria, sem ficar amarrada com a China. Aliás, cada vez mais Taiwan tem se desvinculado economicamente da China, que ainda é o seu maior parceiro econômico. Pois bem, esse exercício que começou ontem, o Joint Sword 2024, um exercício envolvendo todas as forças armadas chinesas, é um exercício de grandes proporções. O último dado que tenho de ontem à noite, um dado inclusive do próprio Ministério da Defesa de Taiwan, eram 30 navios chineses, entre navios da Marinha de Guerra e da Guarda Costeira da China, e mais de 40 aviões fazendo diversos exercícios em volta de Taiwan. Taiwan acionou as suas forças armadas e mostrou vídeos na internet, tem aí nas mídias sociais aí vários vídeos das forças armadas taiwanesas em movimento na ilha, como se estivesse simulando também, dizendo que, olha, estou pronto caso você venha atacar. Então, como eu falei, acho que em algum momento a China vai atacar Taiwan. Não creio que seja agora. A China não está, na minha avaliação, preparada militarmente para fazer um ataque, uma conquista rápida, porque isso é um ponto muito importante. A China não pode demorar em Taiwan, como a Rússia, por exemplo. A campanha russa na Ucrânia está demorando mais de 2 anos. A campanha que a China vai fazer em Taiwan será uma campanha rápida e, obviamente, é difícil da gente, com os dados de mídia, de fontes abertas que nós temos, precisar qual a verdadeira capacidade atual das Forças Armadas Chinesas para fazer uma campanha rápida lá em Taiwan. Mas vamos seguir acompanhando, dado muito importante. Acho que a prontificação do terceiro porta-aviões chinês faz uma diferença muito grande. Você ter 3 porta-aviões em volta de Taiwan, além, obviamente, dos aviões lançados de terra, isso aí dá um poder de combate muito grande, e a China vai fazer exatamente isso que fez ontem, ou seja, vai dizer que é um exercício, vai mobilizar toda a sua marinha disponível, forças especiais, aviões, aeronaves, dizendo que é um exercício e, de repente, esse exercício vira algo real.
Vamos seguir acompanhando um tema, obviamente, importantíssimo no cenário internacional, até porque vem sempre aquela pergunta: o que exatamente Estados Unidos, Japão vão fazer quando o primeiro militar chinês chegar em solo taiwanês? Bom, segundo tema para vocês, obviamente, precisa acompanhar a semana. Aqueles que acompanham o canal viram também no Minuto Conexão Gel a questão da morte do presidente iraniano, o Ebrahim Raisi, queda do helicóptero em que ele estava no último domingo, perto da fronteira do Azerbaijão. Ele tinha ido inaugurar uma hidrelétrica juntamente com o presidente do Azerbaijão, quando a aeronave caiu e todos da aeronave morreram, não apenas o Ebrahim Raisi, mas também o ministro de Relações Exteriores e outros membros do governo iraniano. Vimos aí cenas do funeral, várias declarações, mas é importante nós lembrarmos que o nome forte do governo iraniano é o Ayatollah Ali Khamenei, ele que realmente manda no Irã. Só que o Ayatollah já está com 85 anos e haviam muitas especulações de que o Ebrahim Raisi, que ano que vem seria provavelmente reeleito para mais um mandato como presidente. O Raisi tinha 63 anos, o Raisi era o grande candidato a suceder o Ayatollah Khamenei, segundo aí várias análises internacionais. Pois bem, nenhum grupo terrorista tipo Estado Islâmico reivindicou ter atacado ou ter sabotado o helicóptero do Raisi. Também não temos como dizer que o Serviço Secreto de Israel tenha feito isso, alguma coisa. Tem algumas coisas em redes sociais falando isso, mas, como falei, o Raisi não era o nome forte do governo iraniano. Quem faz a diferença é o Ayatollah Ali Khamenei. Eleições marcadas, 28 de junho, e vamos ver aí daqui a pouco, na próxima semana, já teremos aí mais informações sobre os favoritos para vencer as eleições do dia 28 de junho e se tornar o novo presidente do Irã. Terceiro tema para vocês, também, logo na segunda-feira, no dia do anúncio da morte do Raisi, veio a notícia do Tribunal Penal Internacional. A denúncia do procurador-geral do tribunal acusando de crimes de guerra e crime contra a humanidade o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, seu ministro da Defesa e 3 líderes do Hamas. Isso aí até ontem e vai durar ainda mais tempo, muito ruído, porque essa denúncia ela vai para uma câmara dentro do Tribunal Penal Internacional, uma câmara formada por 3 juízes que vão estudar a denúncia do procurador, vão analisar. Em média, essa análise dura no mínimo um mês, mas podem durar muitos meses para ter um veredito. E caso eles aceitem o pedido do procurador, será expedido um mandato de prisão contra essas pessoas, tanto o Netanyahu, o ministro da Defesa e os 3 líderes do Hamas. Na prática, o Tribunal Penal Internacional não tem uma polícia, não vai ninguém lá para Israel prender o Netanyahu, não é isso. Mas os países que reconhecem o Tribunal Penal Internacional, hoje são 124 países, inclusive Brasil, inclusive Canadá, México, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, Itália, Austrália, todos esses países reconhecem o Tribunal Penal Internacional. Então, se essas pessoas chegarem nesses países, esses países são obrigados a prender essas pessoas e encaminhar para a Haia. Agora, Israel não reconhece, Estados Unidos não reconhece, Rússia não reconhece, China não reconhece, Índia, Irã e outros países, Turquia também não reconhece. E o que mais me preocupou foram as declarações de alguns políticos dos Estados Unidos, inclusive do próprio presidente Biden, contra o Tribunal Penal Internacional. Explico por quê. Não vou aqui analisar se o procurador do Tribunal Penal Internacional está com a razão de acusar, de denunciar o Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel juntamente com os 3 líderes do Hamas. Isso aí é uma outra discussão. A questão é a legitimidade, digamos, prestígio do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, como eu vi ontem, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos dizer que esses membros do Tribunal Penal Internacional têm que ser sancionados, os Estados Unidos pressionar
dessa forma. Os Estados Unidos é a maior potência militar e econômica do planeta. E aí ameaça sancionar o Tribunal Penal Internacional porque o procurador fez uma denúncia, não foi nem decidido ainda. De repente, os 3 juízes lá da Câmara, dentro do Tribunal Penal Internacional, não acolhem o pedido do procurador de prisão dessas pessoas. Mas mesmo assim, o presidente Biden, o secretário de Estado Antony Blinken, o presidente da Câmara dos Deputados, com denúncias fortes contra o Tribunal Penal Internacional. Ou seja, como é que nós podemos falar de ordem global, de ONU? O Tribunal Penal Internacional é um órgão da ONU. Né? Então, se essas potências, principalmente a maior delas, que são os Estados Unidos, não legitimam o Tribunal Penal Internacional, porque a questão que a gente viu aí, tem muita gente falando sobre isso nas mídias sociais, é o seguinte: o Putin foi acusado, né, foi denunciado e tem um mandato de prisão do Putin contra crime da humanidade, né, crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, por isso que o presidente Putin não foi na África do Sul e tem muita especulação de que não virá no G20 aqui no Brasil em novembro, porque a África do Sul e Brasil, eles acolhem o Tribunal Penal Internacional, eles reconhecem o Tribunal Penal Internacional, gente. Simples assim. Então, assim, para o Putin serve, né? Para os inimigos ou para aqueles que os Estados Unidos acham que merecem, o Tribunal Penal Internacional é legítimo. Mas na hora que o Tribunal Penal Internacional, o procurador do tribunal levanta uma acusação como essa, os Estados Unidos nem espera o resultado dos juízes e já joga uma pressão desse nível. Eu acho isso muito ruim. Se a gente fala em ordem global, se a gente fala de multilateralismo, se a gente tenta aí ter um mundo melhor onde os países possam, digamos assim, tentar se coordenar para questões de interesse global, isso para mim é bastante perigoso o que nós estamos presenciando. Não estou entrando na discussão se merece ou se não merece, eu estou entrando na discussão dessa pressão que os Estados Unidos fizeram essa semana contra o Tribunal Penal Internacional. Essa semana também vimos Espanha, Irlanda e Noruega dizendo que na semana que vem vão reconhecer formalmente o Estado palestino. 139 países já reconhecem o Estado palestino, o Brasil inclusive, todos os países do continente americano, exceto, obviamente, Estados Unidos, reconhece o Estado palestino e seguimos com as questões em Rafa. Israel entrou já em Rafa, está fazendo como combinado com os Estados Unidos, não causando a mesma destruição que causou em outros lugares da faixa de Gaza. Os ataques lá no norte de Israel com o Líbano ali, o Hezbollah no sul do Líbano, prosseguem, e os Houthis lá no Iêmen seguem também atacando os navios mercantes aqui e ali. Então, a situação do Oriente Médio segue bastante tensa, a morte do presidente do Irã, essa questão aí do Tribunal Penal Internacional, as ações que Israel estão conduzindo dentro de Rafa, ou seja, é um tema que nós vamos continuar falando aqui no Conexão Geo para vocês. No Estamos de Olho, coloquei a questão da Rússia e Ucrânia. Obviamente que o conflito entre os dois países é um conflito importantíssimo, o mais importante conflito na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas não temos, assim, grandes novidades essa semana. Aquela ofensiva lá em Kharkiv, ela segue lentamente, mas segue. Na minha avaliação, o mais importante é a ofensiva a leste. Já tenho falado isso para vocês já há alguns podcasts, ou seja, naquela região de Donetsk. A Rússia quer conquistar toda a região de Donetsk, porque já incorporou a região de Donetsk ao território russo, inclusive, vocês lembram disso. Mas só que na prática a Rússia não conquistou efetivamente toda a região de Donetsk. Então acho que isso aí é o principal objetivo russo. Provavelmente o ataque contra Kharkiv, lá no Nordeste, Kharkiv é a segunda mais importante cidade da Ucrânia, é para forçar a Ucrânia a desviar tropas para proteger Kharkiv e aí enfraquecer a sua defesa no flanco leste. A situação realmente preocupa bastante, né, em termos de capacidade da Ucrânia se defender contra o ataque russo. E vamos seguir acompanhando, estamos de olho, sem sombra de dúvidas, um assunto da maior relevância. Também estamos de olho em mais uma crise diplomática levantada pelo presidente Milei da Argentina. Eles já tinham, vocês se lembram, que ele já tinha criado confusão com o presidente da Colômbia,
e agora, essa semana, criou confusão com o primeiro-ministro da Espanha, né? Ele acusou a esposa do primeiro-ministro da Espanha de corrupção, fez essa acusação, e com isso a Espanha retirou a embaixadora espanhola de Buenos Aires, e temos aí mais uma crise internacional do Milei. Acho completamente desnecessário esse comportamento do presidente argentino, que deveria focar aí na difícil missão de melhorar as condições econômicas da Argentina. Está conseguindo aí avançar, está sofrendo com a questão das greves, já era previsto, já tenho comentado isso com vocês, mas esse procedimento, essa postura do Milei de polemizar com alguns líderes da esquerda internacional, no caso, primeiro foi com Petro na Colômbia, agora é com Sánchez na Espanha, eu acho que não ajuda a sua principal missão, que é colocar a Argentina no lugar que ela merece, melhorando a economia do país, como todos nós desejamos. Outra situação que também me preocupa aqui na América do Sul, a Colômbia, né? Voltamos a ter problemas com ataques de membros das Farc, e o presidente da Colômbia aí querendo cancelar o cessar-fogo, o acordo de paz, né, com as Farc, que foi estabelecido já há alguns anos no governo anterior, em função da morte de policiais e muitos feridos em ataques desses grupos terroristas novamente no interior da Colômbia. Então a Colômbia, mais uma vez, volta a preocupar, e estamos de olho. Aquela crise que eu comentei no último podcast no território ultramarino da Nova Caledônia, que é um território ultramarino francês, lá no Pacífico, um arquipélago que fica entre Austrália e Nova Zelândia, ali mais ou menos entre Austrália e Nova Zelândia, o quinto maior produtor de níquel do mundo, por sinal. Tem uma empresa importante de produção de níquel lá. O presidente Macron da França resolveu ir para lá e chegou ontem de manhã lá na Nova Caledônia para mostrar, obviamente, a presença aí do governo francês e para não, digamos assim, não se esconder de uma crise realmente muito séria e que nós estamos de olho. Outra questão que também estamos de olho agora, eleições gerais no Reino Unido marcadas, né? Sabíamos que as eleições no Reino Unido ocorreriam no segundo semestre, mas a expectativa é que essas eleições ocorressem no final do ano. O Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico, resolveu antecipar essas eleições do que a gente estava esperando e marcou para o dia 4 de julho, ou seja, praticamente daqui a 40 dias teremos eleições no Reino Unido. Reino Unido, não preciso nem dizer, um país importantíssimo, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, sexta maior economia do planeta. Vocês vão ver aí muitas reportagens falando sobre as eleições no Reino Unido ao longo aí das próximas semanas, mas chances muito pequenas dos conservadores de vencerem essas eleições. Hoje os trabalhistas estão aí com 20 pontos de vantagem nas pesquisas, depois de 14 anos os conservadores no poder. Muito provavelmente teremos o Partido Trabalhista do Reino Unido voltando a governar o país. Seguimos de olho também na situação do Haiti, mas dessa vez aí com uma perspectiva positiva. Uma delegação do Quênia chegou lá ontem. O aeroporto de Porto Príncipe, capital do Haiti, já conseguiu ser reaberto, já tem até operação de uma empresa aérea a partir do aeroporto de Porto Príncipe. E o Quênia, inclusive o presidente do Quênia foi recebido ontem pelo presidente Biden dos Estados Unidos, visita de Estado. É o primeiro presidente africano a ser recebido em visita de Estado lá nos Estados Unidos desde 2008. E o presidente Biden tentando aí a aproximação com um país importante da África e que se comprometeu a enviar uma força policial para ajudar a restabelecer a ordem lá no Haiti, e quem está pagando a conta praticamente são os Estados Unidos. O Biden recebeu, então, o presidente está recebendo, na verdade, a visita de Estado prossegue hoje, ela dura 3 dias, o Quênia aí sendo, digamos assim, cooptado pelos Estados Unidos, lembrando que o maior parceiro comercial do Quênia é a China. E aí vamos fechando, como sempre, com uma boa notícia. Na verdade, trago para vocês 2 boas notícias. A primeira, uma notícia da nossa Marinha de Guerra, que realizou na semana passada, terminou, na verdade, na sexta-feira da semana passada, 2 semanas de treinamento com marinhas africanas, um treinamento chamado Obangame Express. Ele é organizado pelos Estados Unidos, pela Marinha dos Estados Unidos.
o navio de patrulha oceânico APA participou desse exercício, o único navio de guerra latino-americano a contribuir com esse treinamento, que é um treinamento para as marinhas africanas da costa ocidental da África, Golfo da Guiné. Os militares do APA ajudaram e treinaram militares de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Gâmbia, que têm guardas costeiras, ou seja, muito pouca infraestrutura para combater problemas como o tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, pesca ilegal, vários outros delitos. Aquela região é entorno estratégico brasileiro, uma região que o Brasil quer ter aí um protagonismo, então a presença da Marinha do Brasil lá, a presença do nosso navio patrulha oceânico APA, é uma notícia boa sim, ocorreu tudo bem, graças a Deus, 2 semanas de um treinamento excelente. E a outra notícia para vocês, voltando a reforçar a questão do Rio Grande do Sul, ontem tivemos mais chuvas fortes, especialmente ali na região de Porto Alegre, infelizmente. É uma catástrofe, não é algo comum, né? Por favor, não deixem de ajudar aqueles que podem ajudar. E queria também, mais uma vez, saudar a todos que estão diretamente envolvidos lá, estão no terreno ajudando, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Força Aérea, as polícias militares, os corpos de bombeiros de vários estados estão lá no Rio Grande do Sul ajudando, Defesa Civil, civis voluntários. O Rio Grande do Sul ainda precisa de muita ajuda, mas se Deus quiser, os gaúchos vão sair dessa, vão se recuperar, vão voltar a dar muito orgulho para nós brasileiros. Com isso, fecho mais esse Conexão Geo, agradecendo mais uma vez o prestígio de vocês. Se gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos, ajudem aí a impulsionar o canal e divulgar um pouco dessa geopolítica mundial bastante complexa. Um excelente final de semana, boa semana, até a próxima sexta-feira.